Agora tem um detalhe que às vezes, esse é mais sutil e às vezes nós nos enganamos. Às vezes as pessoas querem buscar salvação por meio de obras, às vezes obras sociais, obras religiosas. Será que por meio da minha obra, por meio do que eu faço, será que por causa do meu trabalho duro, será que por causa da minha integridade, será que isso seria o meu passaporte para chegar diante de Deus? Está aqui as minhas boas obras, eu vou ser salvo pelo que eu fiz. Irmãos, isso é problemático. Sabe por quê? Tem problemas sérios a gente acreditar que salvação é por obras. O problema sério é que nós vamos ficar sempre devendo para Deus. Nunca a gente vai chegar diante de Deus e conseguir ser perfeito. E às vezes a gente pensa assim, mas eu peco pouco. A justificativa, a pessoa fala, eu peco pouco, eu só faço uma mentirinha de nada. De vez em quando eu penso uma bobeira, ou faço uma palavra errada, digo alguma coisa que não presta, xingo um pouco de vez em quando, mas eu tenho um viciozinho só um pouquinho, mas é pouca coisa, pouca coisa. A minha pergunta é, para Adão e Eva caírem do estado de retidão, vocês acham que foi muita coisa ou pouca coisa que eles fizeram? Até a criança aqui já respondeu, foi, entre aspas, né? Aparentemente foi pouca coisa, aparentemente, né? Foi uma desobediência, meus irmãos. O Senhor falou, não toque no fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não me desobedeça. Foi uma desobediência. Um pecado é suficiente para fazer a pessoa cair, ser condenada eternamente. Um pecado. Agora imagine, se eu confiar em mim mesmo, nas minhas obras, e se eu tiver um pecadozinho como esse, uma desobediênciazinha diante de Deus, eu chegar lá diante de Deus no juízo final, o que vocês acham que vai acontecer? Quando eu olho para os 10 mandamentos, honra o Senhor teu Deus, não terás outro Deus diante de ti, honra pai e mãe, será que a gente não peca assim? Ou não pecou e algum pecado que não foi confessado? Não mentirás, não roubarás, não furtarás, não cobiçarás. Cobiça é muito difícil, porque é uma coisa na mente. Quando você vê, às vezes você já desejou, já pensou. E uma série de coisas. Será que a gente não peca em nenhum ponto desse? Se tiver uma fagulhazinha dessa, diante de Deus, a gente for confiar na nossa justiça, quando chegar lá, se tiver um pecado, Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Irmãos, tem um texto que é de Paulo, que está em Romanos 7, 18, 19, eu vou ler com os irmãos. Paulo já era crente, e olha a dificuldade dele em relação ao pecado. Romanos 7, 18 e 19 diz o seguinte, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, mas não, porém, o efetuá-lo, porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Paulo está falando, eu quero, às vezes, eu desejo espiritualmente o bem, mas o meu corpo, a depravação da minha natureza vai lá e me joga para fazer o pecado e fazer o que é mal. Paulo está falando isso. Paulo depois conclui lá na frente em Romanos também. Que se conclui aqui, temos nós qualquer vantagem? Não, de forma alguma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há justo, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Paulo está falando sobre a raça humana, sobre aqueles que não foram salvos por Cristo. É claro, quem foi salvo por Cristo alcançou a bênção, mas a condição humana, natural, ele está falando, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Há um pensamento comum aí no mundo que diz o seguinte, que existem pessoas boas e pessoas más, não é isso? Você é do bem, você é uma pessoa boa. Às vezes as pessoas classificam assim, você é uma pessoa boa, você é uma pessoa má. Na visão de Deus, meus irmãos, sem Cristo, sem a salvação,
Deus olha e não tem ninguém bom, ninguém que possa servi-lo corretamente, ninguém que obedeça a sua lei. Na visão de Deus não tem ninguém bom. Todos carecem da glória de Deus. Romanos 3:23, não é isso? Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos. E inclusive depois que nós alcançamos a salvação, nós somos sustentados pela graça de Deus também. Porque em nós mesmos, mesmo depois de salvo, em nós mesmos, nós não temos, ainda assim, condição alguma se não formos sustentados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus, pela obra do Senhor. Temos que ser sustentados pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. É Paulo que fala, não há um justo, não há um sequer. Então a visão de Deus é essa. O que é preciso para nós é depois olharmos que há um Salvador, há um Senhor que nos salva, um Senhor que liberta, um Senhor que estende misericórdia, estende as suas mãos. Mas ele não acabou não, meus irmãos. E eu estou falando aqui da Bíblia, lá, Isaías 64, 6. Depois, se os irmãos quiserem, eu tenho esse texto digitado, vocês podem ler em casa, conferir. Isaías 64, 6 diz o seguinte: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Isaías 66, 4. Todas as nossas justiças como o trapo da imundícia. Sabe o que chama a atenção aqui? É que Isaías não está falando do pecado do povo. É fácil você falar, olha, o pecado de vocês é como o trapo de imundícia. O pecado de vocês é horrível. O pecado é maligno. Mas vocês perceberam que ele não está falando do pecado do texto. Isaías está falando claramente da tentativa do povo, da tentativa religiosa do povo e da justiça própria do povo. Ele mesmo está falando, mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças. Ele está falando que a justiça, as obras, aquilo que os homens querem fazer para agradar a Deus, isso é que é como um trapo de justiça. Já imaginou? Vocês já sabem o que é esse trapo de imundícia, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar. Esse trapo de imundícia é muito nojento, mas eu preciso falar para ter um impacto, inclusive, que o autor quis dizer. O trapo da imundícia era o pano que a mulher usava no seu ciclo mensal. Era o pano que ela usava. Era uma coisa nojenta mesmo. E aí Isaías está falando assim, o que vocês estão querendo entregar para Deus, por justiça própria, a parte da própria graça de Deus, a parte do Senhor, sem confiar na graça de Deus, o que vocês estão me entregando é esse monte de lixo, esse negócio nojento. Aos olhos de Deus, esse negócio nojento. Aí a gente se pergunta assim, como que nós vamos ser salvos se quando a gente tentar o melhor possível, a nossa melhor justiça, nossa melhor obra diante de Deus, de repente Deus vai olhar assim e vai falar, isso para mim é como um lixo. Isso para mim é como lixo, porque nós somos pecadores, meus irmãos. Não vamos nos enganar nós mesmos. Nós somos pecadores. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos do... É só isso, admitir que nós precisamos de Deus. É isso, é só isso. Que nós não temos autossuficiência. Então não há salvação em outro. Então não há salvação nos ídolos e não há salvação nas obras sociais, no meu tentar agir e ser bonzinho publicamente, na minha tentativa de ter uma justiça própria.